Nós estamos na nossa hora aqui, 8h05, já começamos a gravação. Boa noite para todos, né? Boa noite. Muita paz para todos nós, muita paz para todos. Vamos nosso bate-papo aqui, aprender um pouquinho mais juntos, que isso é uma coisa importante. Mas antes da gente começar, a gente vai pedir a Grace, ela vai fazer uma prece e a gente vai fazer uma vibração. A gente vai fazer uma vibração para Petrópolis, né? Porque é muito sofrimento, né? E é mais ou menos assim, né? A gente olha, vê, se condói, mas ainda é aquele negócio assim, tá lá, eu tô aqui. Os meus estão protegidos, né? Isso é uma coisa natural da nossa condição, né? É claro que se precisar ajudar, a maioria de nós ajuda, porque a gente tem essa característica de solidariedade, o ser humano tem isso dentro dele, né? Mas a gente estando aqui, no momento desse, que é um momento especial, e na verdade, além de especial, é um momento especial, importante, e não é tão comum, né? No mundo que a gente está, pessoas se reunirem para fazer um estudo de coisas da alma, de coisas, né? Da vida, de falar de Deus, de falar de tudo isso que a gente fala, de espiritualidade. E é uma sintonia que a gente pode fazer com um plano maior. A espiritualidade pode aproveitar esse momento em que a gente está congregando aqui, né? A gente está aqui congregando numa coisa mais séria, mais elevada, e aproveitar esses momentos de prece, de vibração de todos nós, e levar um conforto, levar um alento, levar um pouco de luz, o que seja, para aquelas pessoas que estão lá. Eu vou fazer a vibração, então. Então, como eu estava dizendo, para quem chegou depois, acho que todo mundo que chegou ouviu, a gente vai fazer uma prece e a gente vai fazer aí uns 3 minutos de vibração. Nós vamos levar o nosso pensamento nesse momento da vibração. Unir nossos pensamentos, corações, né, gente? Se a gente não pode fazer muito, com certeza, emitir vibração, prece para esses irmãos, tanto na Bahia, aqui em São Paulo, Franco da Rocha, cidade vizinha dos meus filhos também, Petrópolis, cidade que tem, conforme falei com vocês, tem meu netinho, tem minha sobrinha que estão lá, graças a Deus também, né? Então, muita dor, muito sofrimento, né? Momentos difíceis nosso planeta está passando, e tudo tem uma razão, né? Então, nós temos que unir nesse momento nossos pensamentos, nossas orações, nossas... Então, a gente vai fazer a prece, e depois que acabar a prece, nós vamos todos mentalizar Jesus com uma luz, normalmente uma luz azul bem clara. Vamos todos pensar mais ou menos o mesmo foco, um foco de luz azul bem clarinha, que vai sair do coração de Jesus. Nosso Brasil todo. Em direção a Petrópolis, tá? Tá, ela já está aqui comigo. Então vamos lá. Então vamos fechando os nossos olhos e vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui, encarnados, com essa experiência maravilhosa, Senhor, da vida no mundo material, nesse planeta lindo, nesse planeta que nos oferece tantas coisas maravilhosas, na companhia de pessoas que nos ajudam a construir um mundo melhor. Agradecemos, Senhor, a Deus, nosso Pai, por ter nos criado, porque existimos, que Ele nos criou e nos deu essa oportunidade de crescer, de aprender e um dia também sermos co-criadores. Quanta beleza, quanta luz existe nesse coração divino que faz tudo isso por todos nesse universo. Somos muito gratos pela casa espírita,
pela espiritualidade que nos acolhe, que nos conduz, que nos intui. Somos gratos pela doutrina, onde temos esclarecimentos. Somos gratos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas ignorâncias, falta de conhecimento, mas buscando aprender. Muito obrigado. E nesse instante, nós vamos pedir ao coração de misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que do seu coração, se for do merecimento, Senhor, daqueles que estão lá, que do teu coração derrame, Senhor, essa luz maravilhosa naquela cidade que está sofrendo tanto, Senhor. Crianças, adultos, velhos, perderam tantas coisas materiais, perderam a vida, sofrimentos e sofrimentos. E sabemos, Senhor, que tudo tem uma razão, mas também tem, Senhor, o teu amor, a tua misericórdia, Jesus, para todos eles que estão sofrendo. E nós não concebemos este sofrimento, Senhor. Nós sabemos apenas, nós sabemos e pensamos, mas não sentimos a dor. E assim, Jesus querido, nós te suplicamos por todos eles. Nesse instante, vamos vibrar, meus irmãos. Vamos imaginar agora Jesus com todo o seu amor, levando essa luz, uma luz azul bem clarinha, de árvore, passando por toda aquela cidade, acalmando os corações, iluminando as almas daqueles que lá estão, resgatando aqueles que desencarnaram, confortando aqueles que ficaram, dando força para aqueles que trabalham, para limpar, para soerguer. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Ok. Vamos lá. Será que a Edneia conseguiu entrar? Acho que não. Fala com ela. Direto a Edneia, tá? Você quer falar do meu aqui? Eu não sei se ela está aí no seu. Gente, nós, como sempre fazemos, na semana passada, nós ainda não fizemos o nosso esqueminha de 10 minutos, nós vamos fazer, né? Nós esperamos sempre um pouquinho para as pessoas se acostumarem e não assustar ninguém. Aí a gente vai fazer a nossa tabelinha. Eu sei que tem gente aí que já é craque, então vai nos ajudar muito com isso. E a gente vai falar um pouquinho, então, do que nós falamos na aula passada. Eu preciso depois passar uma mensagem, porque eu estou, nessas primeiras 6 aulas, eu estou acompanhando as presenças e vendo o que está acontecendo. Então, assim, tem pessoas que veio, no outra veio, outro veio, né? Tá bom. Mas tem pessoas que não veio em aula nenhuma até agora. Então, eu preciso esperar pelo menos mais 2, que se a pessoa não vier, eu sei que tem gente que falou, Ruela, eu vou acompanhar o curso, mas eu não posso participar, eu vou olhar a aula gravada. Ok, tá. Considera que tá fazendo. Só um minuto. Mas pode ser que algumas pessoas tenham se inscrito e estão com problema, alguma coisa, eu vou precisar verificar, né? Então, isso é importante. A gente tem 53 pessoas inscritas e a gente está tendo uma média aí, teve dia de 32, teve outro de 28. Então, assim, eu estou olhando mais ou menos como é que está o esquema. De qualquer jeito, a aula é gravada mesmo, então, mesmo que a pessoa vá lá para ver, mas é que é interessante a gente saber quem está se envolvendo, quem está participando. Isso é uma coisa importante. Ok.
Então, como a gente disse, lá na nossa mensagem que eu mandei para vocês por e-mail, pelo WhatsApp, eu mandei um vídeo novo para vocês verem. As pessoas que estão aqui pela segunda vez, não vou falar mais terceira, quarta e quinta, não, tá? Só a segunda vez. Jogando piada pro Francisco. Francisco, Fred, velho. Então, essas pessoas, esses vídeos provavelmente já viram todos. Eu também, com certeza, já vi, mas tem hora que eu vejo de novo e eu vejo, nossa, esqueci disso aqui. Aí... Detalhe, gente, hoje eu estava vendo de novo o vídeo do ser humano, e olha aqui, olha quantas coisas, como eu estava falando com ela, como que é interessante. Olha quantas anotações eu fiz que eu não tinha percebido. Então, é realmente aquela coisa. Quando você faz uma releitura de um texto, vê um vídeo novamente, a gente tem um olhar diferenciado, né? Tem coisas que você não tinha percebido de primeira, de segunda e terceira, e de repente tem aquele insight, né? Então, nunca é demais quando se é algo interessante da gente rever. Então, o vídeo era o ser humano, e aí até tive um questionamento, acho que foi do Vitor, mas a gente viu o vídeo 1, 2, agora você passou o 8, e os outros, né? Aí que eu disse para ele, não, eu passei esse vídeo 8, porque na verdade eu não passo todos os vídeos do canal para vocês verem, não é isso. O canal não é espírita, o canal é espiritualista e filosófico, é diferente. Mas eles têm base de coisas que servem para nós aqui no curso, que é um dever de casa. Tipo assim, olha, gente, essa semana vocês vão ver um vídeo lá do filósofo tal, ou vão ver o vídeo do Haroldo, ou vão ver o vídeo do Sadhguru, lá do Oriente. Mas por quê? Porque aquele assunto, aquela pessoa fala daquele assunto com muita propriedade e é um plus para o que a gente fala aqui. E aqui a gente não tem muito tempo para sentar, para debater, a gente não faz isso, não dá tempo. Então, é um plus para o nosso aprendizado. Então, como hoje a gente vai tentar entrar num assunto que é a caverna de Platão, aquele assunto do ser humano é fundamental, então eu falei, já vou passar ele de uma vez. Agora, os outros vídeos que tem anteriormente são importantes. Talvez em algum momento eu me lembro que algum deles eu vou pedir para ver. Mas assim, também aí cada um é cada um. Se a pessoa tiver curiosidade de ver os assuntos, falar, esse assunto aqui me interessa, vou lá ver. Ok, não tem problema nenhum, tá? Então vamos lá. Resumido na aula passada, o que nós falamos na aula passada? Nós falamos sobre a visão de mundo, né? Nós explicamos o que é a visão de mundo, como ela nos impacta, e como a gente é envolvido por ela. Deixa eu ver aqui, a Mariana hoje não está aqui na aula, né? Não, mas a Mariana levantou uma questão e a gente comentou um pouco sobre a questão dela, que é como a internet, as redes sociais, mas a internet como um todo, nos envolve, e a gente sabe que nos envolve mesmo, né? E mesmo antes das redes sociais, os meios de comunicação, e a gente fala disso num vídeo nosso, na época da Revolução Industrial nos Estados Unidos, que foi uma das últimas que aconteceu, né? Teve a França, a Inglaterra e depois os Estados Unidos, e aí ali você tinha no mundo um trabalho psicológico junto com a área de marketing muito forte, e existia um sistema de mensagens subliminares que eram colocadas nas propagandas para induzir as pessoas. Depois eles começaram a proibir esse tipo de coisa, porque não acharam isso não é correto, não é justo, não sei o quanto isso foi atendido ou não foi, mas o que quer dizer é o seguinte, o mundo capitalista, e quando a gente fala mundo capitalista, a gente fala assim, então tá, então a Rússia, a China e não sei quem está fora. Não, não tem nada de fora, é tudo capitalista. O regime político é comunista, é ditadura, mas a economia é quase toda capitalista, exceto a Coreia do Norte, vamos dizer assim. Então, o mundo capitalista, ele exige que as pessoas produzam e exige que as pessoas comprem. Senão, para que serve o mundo capitalista? Então, exige que produza e exige que compre. E compre e acabou. Não sei se você precisa disso, mas vai lá e compre. O Steve Jobs, né? E quando eu falo esse nome, tenho certeza que todo mundo sabe de quem eu estou falando, né? Ele tem uma frase que ele disse bem interessante assim, olha,
os produtos que eu faço são produtos que vão ser vendidos porque eu faço as pessoas quererem o meu produto. Então, assim, é como se dissesse assim, olha, galera, vocês aí, eu vou manipular vocês e acabou, não importa. Se é caro, se é isso, se é aquilo, você vai querer isso aqui, porque isso aqui, ó, eu estou criando um sistema de psicológico mesmo em cima das pessoas, que todo mundo vai querer isso daqui. E isso é um fato em quase tudo na vida, com algumas exceções, porque a gente é manipulado. Não adianta a gente pensar que não. Em geral, a gente é manipulado. Ah, mas eu não sou uma pessoa que me envolvo muito com essas coisas de marca, eu procuro ficar mais na minha. Tá bom, você não é manipulado por isso, mas você pode ter certeza. A manipulação vem de outras fontes, né? O pensamento, né? As sintonias, as vibrações. Aí a coisa vai abrindo, o leque vai abrindo, né? O leque vai abrindo. Uma das coisas que a gente faz aqui é exatamente trabalhar um pouco, esse ano a gente faz isso, outros anos a gente fez também, a trabalhar um pouco em como a gente olha para isso. Como é que eu olho para isso? Como é que eu encaro isso? E mais importante, como é que eu sei que eu não estou sendo manipulado? Né? E essa pergunta é uma pergunta errada, porque se você fizer essa pergunta, você provavelmente vai cair numa armadilha. A pergunta é: como eu estou sendo manipulado? Essa é a pergunta correta, porque E aí, como é que eu saio disso? Né? Ou qual a maneira que eu tenho para sair disso? Então, quando a gente olha a visão de mundo junto com aquele vídeo que nós vimos do Sadhguru, que é meio vivo, meio morto, você começa a entender um pouco assim, peraí, aquele cara ali, o Sadhguru, é um espiritualista. E não é uma pessoa qualquer, é um nível. Ele tem conceitos um pouco diferentes do espírito e tal, mas não é esse ponto, eu não me preocupo com isso. É a coisa que ele fala sobre determinados assuntos. Sobre alguns assuntos ele fala, tá bom, deixa no canto dele lá, tá bom. Mas quando ele fala de alguns assuntos, você fala, não, isso aqui faz todo sentido. Por quê? Porque aí você fala, ele falou isso, eu vi isso aqui na filosofia, eu vi isso aqui ali, e eu ouço isso no Espiritismo, porque o Espiritismo fala para a gente que nós não somos espíritos evoluídos. Se nós não somos espíritos evoluídos, o que o Espírito está dizendo? Olha, você está em algum caminho da evolução, não é isso? Isso é fácil a gente entender. Que caminho é esse? Né? O Kardec fala, ó, o caminho que nós estamos, o lugar que nós estamos é bem abaixo. O Sadhguru ainda é melhorzinho, ele fala meio vivo, meio morto. Eu não diria meio vivo, eu diria um décimo vivo, sei lá, mas não importa, isso é uma maneira de dizer. O que interessa é que ele fala esse conceito, e esse conceito fica na nossa mente, meio vivo, meio morto. Mas que coisa louca é essa? Daí a gente ouviu o vídeo, a gente conversou um pouco e a gente entendeu, não é? Por quê? Porque existe algo dentro de nós, além desse corpo físico, não é? Nós que somos espíritas, os outros religiosos sabem disso. E esse algo dentro de nós deve ser mais importante do que esse algo que está fora, essa casca, provavelmente. E se é mais importante, peraí, eu vivo a minha vida quase toda em função da casca. Eu busco satisfazer os sentidos, né? Os sentidos. A vida é a vida sensível, né? É a vida do sensível, ou seja, dos sentidos. Essa é a nossa vida. Então, tem uma coisa estranha. Se a gente é mais do que isso, cadê a outra parte? O que eu estou fazendo com ela? Ora, mas um dia eu posso descobrir que a outra parte é muito importante, mais importante que essa. Posso descobrir outra coisa, que esta parte deveria estar atendendo requisitos da outra parte. E vou descobrir outra coisa, que a outra parte eu não vou conhecer tão cedo. Mas eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso abrir um canal de comunicação de alguma maneira. E como é que eu vou fazer isso? E aí, quando a gente pega doutrina espírita e outros ensinamentos espiritualistas, eles vão nos dando dicas, vão nos dando informações, e é isso que a gente quer falar nesse ano aqui. Eu e Grace, a gente discute, conversa, ela me ajuda daqui, eu ajudo dali, e a gente vai, né? A gente já tem uns 40 anos de estudo, né, meu amor? Não é bom não falar, né? Fica quieto, eu fico quieto, pode deixar. Mas a gente, assim, quer trazer
não tem novidade exatamente, mas tem uma maneira de fazer, uma maneira de falar diferente. E, às vezes, uma maneira diferente de falar faz sentido. Quando você escuta aquela fala do Sadhguru, mas ele fala, meio vivo, meio morto, aquilo fecha um circuito aqui, né? Falei, se eu não vou esquecer, isso aí tem uma coisa interessante. Então, hoje a gente vai entender, vai abrir um pouquinho. Hoje a gente vai falar de 2 assuntos que não vamos falar dele profundamente, vamos abrir um pouquinho, é uma introdução, tá? É uma introdução, porque esses 2 assuntos é base para o curso todo até o final, e dentro do curso nós vamos falando dele várias vezes. Então, por exemplo, a Caverna de Platão nós vamos introduzir hoje, mas ela é base para muitas coisas, porque, na verdade, a Caverna de Platão é uma ferramenta. É uma ferramenta. E quem estuda Platão nos diz o seguinte, quem conhece muito Platão, nos diz que quase toda a filosofia de Platão, ela poderia ser quase toda ela resumida na caverna, porque a caverna engendra muitas maneiras de ver, muitas interpretações diferentes. Isso é uma coisa interessante. Quem já ouviu, estudou, já viu, sabe do que eu estou falando. Quem não sabe o que é a Caverna de Platão vai ver hoje. E o mais interessante, que é uma historinha, um mito, e quando você escuta a história, você fala assim, pô, mas que coisa besta é essa? Que negócio sem pé, sem cabeça, um negocinho, né? É igual, dizem que o Colombo, né, que fez a viagem, tudo, quando ele chegou em, acho que Gênova, não lembro, e aí ele falando com uma pessoa, falou assim, mas isso que você fez é fácil. Ele falou, é fácil, por quê? Porque eu já fiz, né? Não, é fácil. Aí ele pegou, diz a historinha que eu aprendi lá no ginásio, não tem mais isso, né? Lá no passado, o meu professor falava assim, não, ele pegou um ovo e falou, tá bom, é fácil, põe o ovo em pé. E o cara não conseguia pôr o ovo em pé. Ele falou, mas você consegue? Consigo. Pegou o ovo, quebrou um pedacinho da casquinha e pôs em pé. Eu falei, mas é fácil porque eu fiz, né? Então, assim, mostrou para ele. Então, é assim, a gente não tem coisa, novidade, né? E nem quem não temos novidade, mas temos maneira de falar diferente que vai registrar para nós e vai nos dar subsídio para a gente começar a enxergar a vida e falar assim, não, peraí, eu não sou não vou falar Zé Ruela não, porque fica chato, não sou um Zé Mané. Eu não sou um Zé Ruela, né? Eu sou alguém na vida e esse alguém é importante. Esse alguém é criado por Deus. Sabe lá o que é isso? Sabe lá o que é isso? Esse alguém tem algo dentro. Esse algo dentro é muito importante. Então, peraí, eu vou fazer alguma coisa com isso na minha vida. Independe de qualquer coisa. Independe da minha capacidade, independe da minha condição física. Esse algo que está lá dentro tem muito poder. E eu sou responsável, agora eu estou falando do eu, né? Não estou falando daquela parte muito interior. O eu que anda pela memória, o eu que anda pelos evos da vida, é responsável por fazer aquela potência desabrochar e eu trabalhar, né? Como um espírito que tem poder, que tem capacidade de contribuir na obra divina. Muito bem. Falando isso, nós vamos começar a mostrar uma coisa aqui que vai nos ajudar a entender. Eu vou pedir aí, é o seguinte, se alguém entrar hoje, acho que está meio tarde para entrar, mas se alguém entrar, eu não consigo ver e alguém admite aí, por favor, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui, deixa eu abrir aqui, já está aberto. Então, hoje é dia 21, né? E hoje nós vamos falar uma coisa que... A primeira vez que eu vi isso aqui, eu fiquei meio abobado, no sentido de que a maneira como passaram essa informação para mim a primeira vez, eu falei, meu Deus, como que a gente não sabe disso? Como que ninguém nos informa disso? Mas quem já faz o curso aqui já passou por isso, já entende o que eu estou falando, e nós vamos falar qual é a constituição resumida do ser humano. O que significa isso? O que é um ser humano? Né? O que é um ser humano? Porque a gente pensa em ser humano, a gente fala assim, é o corpo físico, né? Ser humano, né? Tem perna, tem braço, tem cabeça, né? Tá aí. É isso? Na melhor das hipóteses, fala, não, tem um corpo, o ser humano tem um corpo e tem uma alma, ou o ser humano tem um corpo e tem um espírito. É assim que a gente pensa. Então, vamos lá. Vamos começar a constituir o ser humano. A gente vai dar o nome
para a constituição do ser humano em andar de baixo e andar de cima, tá? É um nome que a gente dá, por quê? Porque fica fácil entender quando eu falo assim, o andar de baixo, você já vai saber do que se trata. Na constituição do ser humano, o que é que está no andar de baixo? Pensa em andar de baixo, toda a materialidade. É como se você falasse assim, ó, isso não é uma maneira correta, mas dá para entender bem. Eu estou aqui no planeta Terra encarnado, estou aqui embaixo. Agora eu vou subir para o mundo espiritual. Né? É a maneira de falar, não é? Tudo bem. Então, por isso a gente fala andar de baixo. O que é que tem no andar de baixo na constituição do ser humano? E outra coisa. De novo, qualquer dúvida, pergunta, não adianta levantar a mãozinha agora que eu não vou ver, dá um toque. Ó, queria falar, quero... Né? Abre o microfone e fala, ó, tenho dúvida, tá bom? E lembra que esse assunto nós só vamos fazer uma introdução, assim como a Caverna de Platão, porque eu preciso de fazer essa introdução, porque a gente vai começar a falar algumas palavras que estão relacionadas com isso aqui. O que é o andar de baixo? O que constitui o andar de baixo do ser humano? A gente chama andar de baixo os instrumentos do espírito para a relação com o mundo material. Então já deu para entender que o espírito não faz parte do andar de baixo. O andar de baixo são os instrumentos, né? Os instrumentos que o espírito usa para a relação com a matéria, com o mundo material. E quais são as coisas que existem no andar de baixo? Bom, e aí tem o andar de cima. Vamos ver já já. O andar de cima é o andar do espírito e suas instrumentalidades. Vamos lá. Aqui nós temos o quê? Corpo físico. Tá bom? No andar de baixo nós temos o corpo físico. E no andar de cima, o espírito, que a gente põe espírito / inteligência. Depois a gente vai entender isso aqui. Bom, se nós falarmos da ciência, nós vamos falar que a ciência, principalmente mecanicista, ela vai nos dizer que o ser humano tem um corpo, não é? Tem um cérebro, tem os neurônios, tem... E aí, tá, tem um corpo. Tudo isso é corpo. Tem um corpo. É isso que tem. Esse é o ser humano. Quando a ciência avança um pouquinho mais nas questões psicológicas, hoje em dia, a ciência até assume que existe uma mente. Mas a mente, que em geral a ciência admite ainda, é a mente gerada pelo cérebro. Ou seja, existe uma mente, mas ela é gerada pelo cérebro. Então, existe aí uma questão. Existem hoje aqueles cientistas, né, se é que é assim mesmo, da neurociência, tem muitos livros publicados, muita gente que estuda e tal, e que eles começam a alocar para a parte física, para o cérebro, questões da mente, questões psicológicas, questões até mesmo de vontade e de poder do ser humano. E ali tangencia, quem já leu alguns livros ou alguns vídeos, ali vai tangenciando várias coisas, né? Ali tangencia poder de energia, eletromagnetismo, né? Como tudo poder do cérebro. Porque se a mente vem do cérebro, então tudo é o poder do cérebro. Então é mais ou menos assim, bem resumido. Então, mas vamos lá. Nós não somos crentes só no corpo físico. A gente acredita que existe um espírito, né? Existe um espírito. Então aqui a gente já entendeu. Existe o andar de baixo e o andar de cima. Mas quando a gente olha uma constituição do ser humano com base na filosofia, mas, gente, eu não estou falando da filosofia acadêmica aqui, tá? Eu estou falando da filosofia específica à maneira clássica, uma filosofia mais espiritualista. Eles consideram que o ser humano tem 7 divisões. É composto de 7, é que eles chamam de o quaternário embaixo
e o trinário em cima. Então, são 7. Se você olhar o André Luiz, ele vai dizer que o ser humano também se constitui de 7 corpos, né? O Allan Kardec fala do perispírito. Opa, tem mais uma coisa então, vamos lá. Então, aqui, vamos lá. O andar de baixo, ele tem 4 mundos. Eu vou chamar de mundo, a gente pode falar de 4 campos, 4 corpos, né? 4 mundos, vamos falar assim. São 4 divisões do andar de baixo. Quais são as coisas do andar de baixo? Vamos lá. Corpo físico, é o primeirão, né? Corpo físico, que a gente não tem nenhuma dúvida. E a gente tem uma outra coisa no andar de baixo que se chama princípio vital. Quem estudou Espiritismo Básico 1 sabe do que eu estou falando, né? Princípio vital, ou seja, aquele princípio criado lá no início, né? Quando se criou o princípio espiritual, criou-se também o princípio vital. O princípio vital é que dá a vida, é como se fosse uma bateria, né? Então, você pega um bonequinho, coloca a bateria nele, ele vive. Tirou a bateria, ele morre, né? Assim, então, o princípio vital é a vida do corpo. Então, existe também, então, esse mundo chamado princípio vital, esse campo chamado princípio vital. Tem um outro que é um corpo astral, ou perispírito. Aqui eu coloquei corpo astral ou perispírito, porque no espiritismo a gente chama de perispírito, mas às vezes alguns chamam de corpo astral. Na filosofia não existe essa palavra perispírito, mas não importa, aqui nós estamos usando isso aqui para nós, tá? Então existe um outro corpo, o nosso perispírito, que também quem fez o básico 1 sabe do que eu estou falando, eu não preciso falar disso. E tem um outro, que é a mente, né? A nossa mente. Mas essa mente é interessante, ela se divide em 2 partes. Esta parte que vocês estão vendo, que a gente chama a mente dos desejos e emoções, e uma outra parte que vai estar no andar de cima. Então, pensem bem, esses são os 4 campos ou 4 mundos que compõem o ser humano no andar de baixo. Vamos dar uma olhada no andar de cima? Já falamos ali do espírito, ali ainda tem a consciência, e aí a mente de novo, só que a mente pura, né? Depois nós vamos explicar essas coisinhas aí. Hoje nós estamos só dando uma introdução para vocês. A mente pura e a consciência. E aí, quando a gente estuda também no Espiritismo sobre consciência, a questão da consciência é que ela também é criada, né, como algo espiritual, e o Kardec pergunta aos espíritos onde estão escritas as leis, e eles dizem na consciência, ou seja, todo ser nasce com uma consciência, e a consciência evolui, né? Pensa assim, a consciência é como se fosse algo que vem evoluindo do vegetal, do animal, né? E ela vem ali evoluindo e vai embora, porque o nosso espírito, ele é uma chama divina, né? É o máximo que a gente sabe o que é o espírito? É uma chama divina. Então, assim, ele é incorruptível. E isso está no Paulo também, né? Ele é incorruptível. Então, o que é que, então, aprende? O que é que evolui? A própria consciência, né? Que faz parte. Então, a consciência vai entrar num processo de evolução, desde os minerais, vegetais, e chegamos aqui no ser humano. Então, o que é que você tem aí? Você tem 7 partes. Isso é o que compõe o ser humano. Mas que interessa saber essas coisas? Interessa muito, porque quando a gente começar a estudar o processo da mente humana, estudar o processo das leis, né? Das leis que nós vamos falar, do evangelho, da lei de amor, tudo isso vai se relacionar e nós vamos compreender como as coisas funcionam. Essa parte de baixo, o andar de baixo, é onde a gente se envolve no mundo material. E aqui, quando eu falo de mundo material, eu não estou falando só dos encarnados, eu estou falando do mundo material dos desencarnados, porque isso aqui, as figuras de linguagem que as pessoas usam, cria uma certa confusão. É muito comum no Espiritismo, e não estou falando das pessoas, nos livros mesmo fala ao mundo dos espíritos, né? Mundo dos espíritos, tudo bem. Se você pensar que lá no nosso lar, ou no plano espiritual aqui, né, que a gente fala plano espiritual também,
são os espíritos, tá bom, aqui também aqui então, eu também sou espírito. Só estou usando um corpo diferente do dele. Eles estão usando o perispírito, eu estou com o meu corpo físico. Então, isso gera uma certa confusão. Isso cria até problemas graves na doutrina espírita, que depois nós vamos falar disso, né? E existem questões dentro do kardecismo, da doutrina, que as pessoas interpretam e os espíritos, eles falam as coisas como elas são. Eles não ficam fazendo essa mistura de palavras que dão confusão. Então, o que seria o correto falar? É o mundo dos desencarnados. É o mais correto. Qual a diferença daqueles irmãos que estão ali no plano espiritual? E quando a gente fala disso, nós não estamos falando de Jesus, estamos falando do plano espiritual aqui, que está envolto nesse planeta e na condição que a gente está. Então, é disso que a gente fala. E quando as pessoas falam nos livros, fala disso também. Com raras exceções, fala de espírito iluminado, de Jesus. Não, as pessoas não alcançam isso. Então, quando você fala isso, qual que é o correto? É o mundo dos espíritos? Por quê? Não, eu sou espírita, eu já sei que não é. É o mundo dos desencarnados, ou seja, aqueles que perderam a carne física como nós conhecemos. Mas eles têm um perispírito. Ah, pode ser que um dia seja o mundo dos espíritos, quando eles também não tiverem perispírito. Então, isso é um assunto interessante, que não é para gerar polêmica, mas é para deixar bem claro que depois vocês vão perceber nas confusões que as pessoas fazem por causa das palavras. Então, vamos pensar o seguinte. O andar de baixo é todo o mundo material, encarnado e desencarnados, não importa. Não importa. Porque, olha só, vamos lá. No andar de baixo você tem um corpo físico. Opa, eu estou aqui, tenho um corpo físico. Você tem um princípio vital. Opa, estou aqui, eu estou vivo. Você tem um corpo espiritual. Opa, claro que eu tenho, a gente sabe que tem. Você tem uma mente, claro que eu sei que tem. Bom, a mente, emoção, pensamento, está tudo aí. Ok, fechado, todo mundo igual. Todo mundo tem isso aqui. Tá bom. Aí você desencarnou. Você está no mundo lá de cima, no mundo dos espíritos? Não. O que você perdeu? Você perdeu o corpo físico. Mas você continua tendo o corpo astral ou perispírito e continua tendo a mente. A mente. E quem estudou no Básico 1 sabe que o André Luiz separa perispírito e campo mental. Eles estão juntos, mas ele separa em lugares diferentes, né? Porque são coisas diferentes, são corpos diferentes, juntos, mas diferentes, tá? Então, vamos lá. O que você precisa, então, um dia? Começar a acessar o andar de cima, porque, peraí, se o andar de baixo são instrumentos, se são instrumentos, eles não são a coisa mais importante. Pensa num computador, né? Um computador, ele é uma máquina, você precisa pôr eletricidade nele, que é o princípio vital, você precisa pôr um software nele, senão ele é só uma máquina. O que serve um computador sem software? Serve para nada, né? É lixo. Você precisa pôr um software nele. E esse software alguém construiu. E depois que você precisa fazer, alguém tem que manusear, porque ele é só um instrumento. Mesmo o software que está ali é um instrumento, o computador é um instrumento, a eletricidade, que é o princípio vital que vai nele, é um instrumento. Onde está aquele que manuseia ele? Ah, uma pessoa. É a mente, é a inteligência, né? É a capacidade de manusear aquela ferramenta. Então, pensa assim, essa parte de baixo são só instrumentos, porque a própria mente também é um instrumento, né? Então, você não é seu corpo físico. Você não é, o corpo é um instrumento. Você não é seu princípio vital, porque você é só um instrumento. Você não é o seu perispírito, ele também é um instrumento. Você não é nem a sua mente. Eita, começa a ficar complicado, que aí você olha e fala, então eu não sou nada. Isso aqui de baixo são as ilusões, né? Ilusões não no sentido que não existe, porque tem pessoa que faz confusão com isso. Quando fala, esse mundo é ilusão, não existe não, você não está vendo o que você está vendo. Isso é besteira. Quando fala esse mundo de ilusão, o entendimento é que esse não é o mundo real. Não é o mundo real. É o mundo da sombra, onde existe vida para dar lugar ao aprendizado da consciência que está
O outro plano. Não é que ela não está conosco, é que ela pertence ao outro plano. E quando ela vem, encarna, quando ela está no mundo material, ela sofre as consequências do mundo material. Quando a gente olha no andar de cima, a gente tem uma coisa interessante que se chama mente pura. Ué, mas tem duas mentes? Na verdade, não são duas, é uma só. Mas você só alcança a mente pura quando você realmente aciona o andar de cima. E como é que isso funciona? Como é que você aciona o andar de cima? Você precisa de uma coisa que se chama elevador, não é? Não é assim que a gente faz? Você está no andar, quer ir para o andar de cima, não tem escada aqui não, tá? Então você precisa de um elevador. Aqui é só para introduzir, para a gente entender um pouquinho, porque esse assunto aqui ele vai ser mais abrangente, mais detalhado, mas eu preciso fazer essa introdução com vocês. Quando você pensa no andar de baixo, ele tem toda a fisicalidade, todos os desejos dos sentidos. Então, você está pensando em 5 sentidos, né? Corpo físico, 5 sentidos. Ele tem coisas também que ocorrem na sua mente, como desejos, fantasias, hábitos, né? Só como exemplo, nós vamos falar mais disso, só como exemplo. Mas aí você vive em função do andar de baixo quase todo o tempo, ou, na verdade, praticamente todo o tempo. Significa que você não acionou nada que é de verdade e real em você. Você continua vivendo no mundo das ilusões. É desencarnação, desencarna, volta. Encarna, desencarna, volta. Porque quando você encarna, os seus desejos, as suas emoções, as suas paixões, as suas identificações ainda são muito do andar de baixo, com as coisas sensitivas. Sensitivas, os 5 sentidos. Você necessita muito disso. Então, você tem hábitos, fantasias, desejos, emoções, paixões, e você não sai desse círculo. Você fica rodando, fica rodando. Ah, mas e a parte de cima, ela não te ajuda? Ajuda quando você deixar. Ela não vai te obrigar, ela fica ali. Ela está pronta. Você precisa construir. Existe uma coisa que se chama elevador. E o elevador se chama razão e consciência. Primeiro a razão, depois a consciência, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque na consciência a consciência é como se fosse um grande juiz ou um filtro, ou aquele lugar onde estão todas as coisas que deveriam te nortear o seu envolvimento, o seu crescimento. Nós vamos falar muito disso no segundo semestre, tem vídeos sobre isso, vai ficar muito mais claro, mas aqui é só uma introdução. Então, o elevador que te leva é a razão e a consciência. Mas esse elevador, ele não só sobe, ele sobe e desce, sobe e desce. Ele fica fazendo esse movimento. Em alguns casos, na maioria das vezes, ele não faz movimento algum. A pessoa está tão centrada no andar de baixo que ela não desperta consciência para nada, a razão dela, né? E aí nós vamos entrar com a caverna de Platão para entender por que acontece isso com o ser humano. Olha, se o ser humano é tudo isso, e as coisas mais maravilhosas da vida, as coisas mais importantes da vida, a luz, a felicidade que tanto queremos, a liberdade que nós queremos, a iluminação, o amor, tudo isso está lá em cima, no andar de cima, por que a gente não vai? Por que a gente não consegue? E aí a gente vai pedir ajuda, né? Você vê lá em cima, você tem as virtudes, imaginação, intuição, vontade e um monte de outras coisas. Mas a gente vai pedir ajuda, então, ao Platão. Antes da gente entrar na caverna de Platão... Eu queria fazer um comentário. Tá, isso, a Grace quer fazer um comentário. Deixa eu fazer uma coisa. Antes da gente entrar na caverna de Platão, eu quero saber se alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Professor. Só um minuto. Pode falar. Professor, eu queria fazer uma pergunta acerca dessa questão que também está nos vídeos, desse andar de baixo e andar de cima. Por exemplo, né, nós sabemos, quando a gente lê na literatura espírita, que o espírito, quando desencarnado, sem a influência do corpo físico, ele tem uma ampliação dos seus sentidos, a ponto de
né, querer reencarnar sobre determinadas provas e expiações, né, com aquele desejo todo de fazer certo tudo que ele fez equivocado na última encarnação e tudo mais, né? Então, a gente poderia falar então que nesse andar de baixo, né, o que, vamos dizer assim, o que mais dificulta o elevador ascender seria então o corpo físico, a influência da matéria. Ou seja, quando ele está desencarnado, é como se essa distância entre o andar de baixo e o andar de cima se encurtasse e ele tivesse um acesso maior, né, ao seu, digamos assim, patrimônio espiritual. Não sei se eu consegui expressar aqui a minha dúvida. Ô, Vitor, a sua dúvida, ela é muito interessante porque ela toca num ponto que esclarece com certeza muitas pessoas aí, tá? Vamos pensar uma coisa. Quando a gente fala de andar de baixo, a gente não está falando dos encarnados só. Isso é importante entender, tá? Quer ver uma coisa? Certo? Certo. Tá. Quando a gente está falando do andar de baixo, não significa só os encarnados. São os encarnados e desencarnados, que ainda estão envolvidos nas coisas materiais. Mas como assim? Ele não tem mais corpo físico, mas ele não tem um perispírito? Sim. Sim. Ele não tem ainda a mente dos desejos, das emoções, das paixões dele? Correto. Correto. Então, ele ainda é um espírito que está muito materializado, independente de estar encarnado ou desencarnado. É por isso que eu falo que existe confusão quando falar o mundo encarnado e o dos espíritos. Não. Porque você tem pessoas desencarnadas que são mais materializadas do que uma pessoa que está encarnada até. Isso é tranquilo entender. Então, o que acontece? Quando você desencarnar, você vai para o plano espiritual compatível com o seu nível de materialidade, com o peso, vamos falar assim, o peso de vibrações que você tem, que pode ser muito material. Só que tem um detalhe. Uma pessoa mediana, quando vai, vamos pensar, uma pessoa mediana que foi para uma colônia parecida com o nosso lar, ela tem ali uma percepção maior da vida do que ela tinha aqui. Ela vai olhar e vai falar, nossa, mas quantas besteiras que eu fiz, nada disso era importante, as coisas... Isso vai acontecer com muita gente, mas não significa que ela alcançou o nirvana, não significa que ela se iluminou por isso. Não, ela só está tomando consciência de alguns fatores no nível em que ela está ainda material. Só que não é tão material quanto ela estava aqui encarnada. Ela olha e fala, nossa, mas eu fiz tudo isso por causa daquela besteira, daquele dinheiro, por causa daquele negócio ali, por causa daquela casa, por causa daquilo, eu fiz isso, olha quanta coisa bonita tem aqui, mas ainda é material. Só que você tem razão, isso pode, não é que vai, pode gerar em muitos espíritos que desencarnam um certo despertamento, mas não do nível de andar lá de cima, do nível mente pura, iluminação, mas no nível de ser uma pessoa melhor, querer fazer as coisas melhores e até se preparar para uma encarnação para tentar acertar mais. É claro que quando ele encarna, ele deveria acertar mais, mas necessariamente pode ser no que aconteça isso. Por quê? De novo, quem vai falar mais forte? A mente dos desejos, das emoções, o sensitivo. O sensitivo. Sensitivo no seguinte sentido, de sentidos, 5 sentidos. E ele pode, de novo, vamos dizer assim, não é correto falar, de novo ele vai cair nas armadilhas. Não, porque não tem armadilha, é parte dele. Então, o espírito, até um pouco mais evoluído, quando encarna, ele sabe que ele vai passar por muitas provações, desejos, paixões, vibrações do mundo material, que é muito pesado, e ele é muito sensitivo, ele é muito de sentidos, e o corpo físico vai receber esse choque, né? Então, é por aí. Tá? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, se ficou claro. Não, sim, professor, foi legal, gostei. Consegui, assim, ter uma visão do que eu estava, da minha dúvida, viu? Obrigado. A Grace quer falar uma coisa aqui? Chega aí, meu.
Então, gente, eu estou aqui ouvindo essa aula, né? Já ouvi muitas vezes e sempre me chama muita atenção pelo seguinte: é interessante, né? Não sei, isso, nós que viemos do básico 1, até então nós falávamos que nós temos corpo físico, né? O corpo perispírito, né? Aquele envoltório, e o corpo espiritual, né? E de repente vem essa constituição Não, não é sete, não. Setenária. Setenária. Setenária? Mas centenária não é de 100? Não, setenária. Septenária, então. É porque tem septenária e septuagenária. E aí estava errado escrito. Então é septenária. Então, gente, essa constituição aí que ele falou, né? Então, mas eu não sei se para vocês, para mim, hoje mesmo, quando eu estava estudando, hoje à tarde, aí estava pensando, que interessante como a gente vai amadurecendo e vai nos olhando não só mais como eu, a Grace, sou esse corpo físico, tenho um perispírito, né, que embora a gente não compreenda exatamente como é isso, né, mas a gente pode ter você faz essa ponte, é o intermediário entre o meu corpo físico e o espiritual. E o espiritual, que a gente também não sabe exatamente como é, mas a gente imagina uma coisa mais volátil e tal, né? E, de repente, a gente começa a se observar. Eu acho tão interessante isso. Isso é o conhecimento, né? A gente ampliando, abrindo a nossa mente e ver que tem muito mais coisa, quantas coisas nós temos que aprender. Quando a gente já se olha, nós não nos pensamos em nós mesmos só como eu, corpo físico, perispírito e corpo espiritual. Aí vem tudo isso, o corpo energético, a mente dos desejos, a mente pura, essa consciência, né? Então, eu não sei vocês, mas eu acho muito interessante o quanto a gente vai se percebendo, o quanto nós somos muito mais do que a gente pensa e quanto a gente pode muito mais, né? E quanto a gente pode ascender, né? Como o Vitor aí questionou, independente de estarmos com corpo físico ou desencarnado, né? A gente abrindo essa nossa conceituação de quem nós somos, como nós somos, né? Embora a gente não sabe exatamente o que, como, o que nós somos, de onde viemos, né? Mas a gente já começa a perceber, nós somos mais do que só aquilo que a gente pensava até então, né? E com isso a gente se torna mais responsável e mais assim, animado, né? De pensar, meu Deus, tem muito mais coisas para a gente descobrir, né? O melhor ainda está para acontecer, né, gente? Que beleza isso, né? É fascinante para mim, é mágico isso de você se perceber que a gente é muito mais, que a gente está se descobrindo de uma outra constituição, de uma outra forma, né? Para mim isso é muito animador. E agradeço a Deus, a vocês por estarem aqui nos ouvindo, né? Que isso nos dá a oportunidade de estudar também para compartilhar isso, né? Toda esses conhecimentos sobre nós mesmos. Né? Obrigado, meu amor. E por causa do barulho, né? Quando a pessoa fala, eu não escuto. Assim. É que às vezes eu abro a janela aqui, agora é fresquinho. É que quando a pessoa fala isso, fala baixo, eu não escuto. Mas vamos lá. Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, principalmente no Básico 1, a gente aprende sempre, até nos livros, assim, olha, o Espiritismo é diferente das outras religiões, porque ele fala que você tem um corpo, tem um espírito, mas tem um perispírito. Essa é a história, tá certo? Mas essa não é a história completa, porque depois do Kardec veio um monte de coisa. Veio o André Luiz. Quem estuda o André Luiz? E tem outros, né? E ali ele vai falar, não, mas peraí, é isso mesmo, mas tem a mente. A mente é um campo mental. O perispírito, ele vai se transformando de uma maneira, e o campo mental, a mente, é um corpo ligado ao perispírito, mas não é do perispírito, ele também vai se transformando. Isso está lá no André Luiz, em todos os quesitos. E também fala do princípio vital, o corpo vital, fala do espírito e fala da consciência. Então a gente começa a entender, peraí, o negócio não é só 3 coisinhas, tem mais. É verdade, corpo físico, se você olhar,
mais o perispírito, mais o espírito, tem mais coisa envolvida nisso aí. Opa, tem a consciência. Opa, tem mais uma coisa aqui, né? Tem mais isso aqui. Tem o princípio vital. Então, a gente precisa compreender isso tudo, porque na medida que a gente vai estudando, a gente vai percebendo as influências que existem. Qual a influência que a consciência tem na minha vida? Qual a influência que o perispírito tem nas minhas doenças? Ou qual a influência que eu gero, que o meu corpo físico gera de doenças, de problemas no perispírito? E o princípio vital, eu estou usando bem ou eu estou gastando minha bateria? Como que é isso? E eu estou escutando as intuições que vêm lá né, da consciência, do nível mais alto, eu estou escutando essas intuições ou não? Por quê? Opa, o que eu tenho que fazer? Como que eu faço para adquirir essa vontade que é do andar de cima? Para trazer essa condição de eu buscar a entender o que está lá e como eu posso fazer para buscar o elevador e fazer o elevador subir e descer. Como que eu faço isso? Isso tudo a gente precisa saber como fazer. E a gente vai discutir um pouco isso aqui durante esse ano. Tá certo? Bom, feita essa pequena introdução, a gente vai fazer também uma pequena introdução e entender por que as coisas são tão ligadas na caverna de Platão. Tá? Eu vou voltar lá. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, porque eu vou voltar na apresentação. Alguém aí quer falar alguma coisa? Deixa eu ver se tem alguma mãozinha aqui. Não, não estou vendo. Tudo bem? Então vamos lá. Estão vendo aí? Sim. Sim, tudo certinho. Ok, então essa é a introdução que nós fizemos, tá? Isso a gente vai falar muito disso aqui. Aí nós vamos, eu pulei isso aqui que depois eu vou explicar. Vamos lá para a caverna de Platão. Então, hoje eu vou contar só a historinha da caverna de Platão e mostrar o que está relacionado da caverna com essa questão do ser humano. Que é. A Grace conhece bem a historinha, ela vai contar para a gente, tá? Então vamos lá, meu. Bem, gente, sobre a caverna de Platão, né, é muito interessante o quanto é atual, o quanto retrata, né, a nossa realidade. Ontem mesmo eu estava vendo uma fala do filósofo muito antigo, muito anos, muitos séculos antes mesmo de Jesus, eu falando assim, nossa, que fala atual, né? Como é interessante, parece que está falando para os dias de hoje, né? Então, Platão, né, ele conta, né, é um mito, né, um mito é aquela coisa, só uma representação, né, que existia uma caverna onde que tinham pessoas, né, que nasceram, viveram, logicamente é uma história, né, gente, que viveram ali sentados, virado para um paredão, né, e com as mãos amarradas, aquelas pessoas passaram desde que nasceram, ficaram ali dentro daquela caverna, sentados, sempre olhando para aquele paredão, né, e a única coisa que essas pessoas viam era que por trás existia uma fogueira por trás e passavam sombras. A única coisa que eles tinham visão, eles não conseguiam olhar para os lados, ainda não conseguiam se movimentar, ficavam estáticos ali, olhando as sombras que passavam ali naquela caverna, no paredão da caverna. E eles tinham que... O mundo dessas pessoas eram aquelas imagens, e apareciam aquelas sombras que apareciam ali, né? Então, eles, na cabeça deles, tudo que poderia existir eram aquelas sombras, aquelas imagens que se passavam. Aí acontece que um belo dia, né? Aliás, até tem algumas versões que dizem, né, que tinha algumas pessoas que, mesmo que eles conseguissem estar desamarrados, mas permaneciam ali, naquela zona de conforto, sentada ali, não se moviam, né? Mas, enfim, aconteceu que tinha um deles lá, uma dessas pessoas, que de repente se percebeu desamarrado, e o que ele faz? Ele tem a curiosidade de sair daquela caverna, ele olha para trás e vê que tem a entrada da caverna, né? E ele tem a curiosidade de sair da caverna. Então ele vai se dirigindo para fora da caverna, e quando ele chega na porta, ele se depara com aquela claridade, né? Então ele perde quase que a visão por estar acostumado a ficar só lá dentro da caverna, né?
E ele tem aquele impacto de ver que existiam mais coisas além daquelas coisas que que ele tinha também, que era tudo que poderia existir, né? E o que ocorre é que essa pessoa, aos pouquinhos, ele vai se acostumando com a claridade, né, e fica extasiado de perceber quantas coisas belas, quantas coisas bonitas que existiam coisas assim, inimagináveis até então para ele, né? E ele consegue haver todo esse universo que tinha de coisas que ele sabia que ninguém lá dentro da caverna tinha ciência que existia. E o que ele faz? Ele fica tão empolgado, tão feliz, que ele fala: vou voltar e vou falar para os meus amigos, né? Falar que todo mundo precisa dar um jeito de se desamarrar dali daquela situação, né? E sair para fora da caverna, né? E assim ele faz, feliz da vida, volta para contar para os amigos. Chegando lá, quando ele relata tudo o que ele viu, o que ocorre? O que era de se esperar? Todos tiveram que ele estava à conta de louco, que ele havia enlouquecido, que aquilo ele estava tendo alucinações, aí queriam até bater nele, ninguém deu crédito para o que ele falou, né? Foi recriminado, repudiado, né? Mesmo aqueles que estavam, alguns que também estavam como ele, desamarrados por algum motivo, também, mas estavam realmente naquela zona de conforto, não moviam 1 milímetro e permaneceram ali. O que ele fez? Ele pegou e saiu, foi embora, né? Virou as costas, que viu que já não tinha mais ambientação ali para ele. Ele estava sendo totalmente discriminado, né? Então, injuriado. Então, ele realmente não cabia mais para ele a partir do momento que ele teve essa lucidez de perceber outras coisas. Então, ele decide ir embora, seguir a vida dele. Aí, ela vai dar continuidade. Só falei um pouquinho para quebrar só a voz dele. Ok. Então, imagina, a Grace já contou a história, já me poupou um bom tempo aqui. Eles estão ali, né? Vocês estão vendo ali uma caverna meio embaçada, mas está vendo ali pessoas passando a claridade da caverna lá fora, com pessoas passando e pessoas amarradas vendo a sombra dessas pessoas. Então, essa é a caverna. E aí o que acontece? A gente vai traduzir o mito da caverna, né? Essa história que a Grace contou, ela é traduzida de várias maneiras diferentes. A gente vai traduzir essa história para o nosso processo de desenvolvimento, que a gente fala desenvolvimento do ser humano, desenvolvimento de discernimento e afiar a inteligência. Então, vamos entender o que isso tem a ver. Vamos lá. Bom, a gente divide a história da caverna em 4 partes. Vocês vão ver aí que está dividido 2 partes dentro da caverna e 2 partes fora da caverna. Tá? Então, tem aqui um tracinho. Então, aqui dentro, daqui para lá, tudo dentro da caverna. E daqui para fora, fora da caverna. Sendo que dentro da caverna ainda tem uma subdivisão. Tá aqui. E aí Platão fala, olha, as pessoas que estão na caverna, ou no fundo da caverna, que a gente divide em 4 partes, são as pessoas que vivem em função das opiniões vulgares. Opiniões vulgares, tá? O que são opiniões vulgares? Opiniões vulgares, a gente tem a impressão de ser uma coisa feia, vulgar. Não, vulgar é de comum. Opinião comum das pessoas. Como é que as pessoas têm opinião hoje em dia? Como é que a gente cria opinião? A gente normalmente cria opinião sobre alguma coisa porque a gente ouviu dizer, a gente ouviu alguém falar, a gente acha que essa pessoa que falou isso, ou a gente gosta de alguém, então, né, a pessoa falou, a gente, eu gosto dele, eu acredito, ele é o bom, não sei o quê. Então, a gente forma opinião baseada, em geral, em gosto, de gostar ou não gostar. A gente gera opinião porque a gente imagina, porque a gente fantasia, porque a gente acha, eu acho, então eu tenho minha opinião. E é muito interessante,
Muitas pessoas acreditam, de verdade, eu tenho direito de ter opinião, não é? Isso é muito comum as pessoas falarem. É verdade, tem. Mas como é a sua opinião? Baseada em quê? Não, opinião. Então, é o que Platão chama de opiniões vulgares, ou seja, todos os seres que estão no fundo da caverna. E aí você fala, como assim? Quem está no fundo da caverna não enxerga nada, só enxerga sombra. Não é isso que a caverna faz? A pessoa não sabe como que é o mundo, não sabe o que está acontecendo, ela imagina. Ela enxerga sombra, ilusão. Mas, para efeito de conhecimento, desenvolvimento do conhecimento, né, porque nós estamos falando disso, desenvolver o discernimento, afiar a inteligência, significa desenvolver conhecimento. Lembra que eu falei de conhecimento lá na aula tal? Né? O que é o conhecimento? Então, nós vamos entender aqui. Para efeito de desenvolvimento de conhecimento, essas opiniões vulgares não servem para nada. Nada. Por quê? Porque não tem fundação, não tem fundamento, ela não está fundada em nada de verdade, ela só fica fundada nas sombras. Mas aí tem um outro lado da caverna, que é opiniões retas. O que são opiniões retas? Opiniões retas são as opiniões baseadas em fatos, né? Pode ser um fato muito, muito correto ou não tão correto, mas pelo menos ela tem uma fundação, mas ainda é dentro da caverna. Ainda é dentro da caverna. Por quê? Porque as opiniões vulgares e as opiniões retas estão dentro da caverna porque elas são opiniões baseadas em sensitivo, mundo dos sentidos. Mundo dos sentidos. O mundo dos sobreviventes quase humanos. Olha como uma coisa vai amarrando a outra, tá? É o mundo material. Mundo das ilusões. Ó, já travamos aqui o vídeo do sobrevivente quase humanos, quem não viu precisa ver, e já travamos esse assunto que nós falamos no vídeo 8, né? Composição do ser humano, que nós demos uma deixa hoje, está tudo amarrado aqui. É o mundo de baixo, do andar de baixo. Aqui estão todas as pessoas do mundo do andar de baixo, tá? Isso Platão já falava, não com essas palavras, gente. Já falava naquela época, 2.500 anos atrás, e a gente continua dentro da caverna, porque é o mundo primitivo e de expiação e provas. Mundo onde as pessoas opinam e opinam. Mundo onde as pessoas opinam com algum fato, mas é baseado especificamente nas coisas materiais. Então, essa é a historinha traduzida da caverna para o desenvolvimento do conhecimento. Mas vai chegar um dia que algo vai acontecer. E esse algo que vai acontecer, nós não vamos falar hoje. Nós vamos falar lá na frente, quando nós estudarmos como é que a caverna de Platão está relacionado com a lei maior de amor, como é que ela está relacionada com o desenvolvimento da mente, está tudo lá. Tem todos os gráficos, desenhos. Mas hoje nós vamos falar assim, em algum momento nós vamos sair, tá? Em algum momento nós vamos despertar, nós temos que nos mover, né? Da opinião vulgar para a opinião reta. O que significa isso? Significa intelectualização. Intelectualização. O que é intelectualizar-se? É buscar conhecimento, é buscar compreender as coisas, entender as coisas, os fatos, né? Um intelectual. Então, a intelectualização está relacionada às coisas materiais, às coisas científicas, às coisas acadêmicas, está tudo certo, não tem nenhum erro, não tem nenhum problema. Mas a pessoa passa a não ter opiniões vulgares, então ele tem que se mover dali para lá. Mas ainda está dentro da caverna, ainda está no mundo das ilusões. Em algum momento, ele tem que sair. E quando é que ele sai? Quando ele sai de classe de sobrevivente quase humano para humanos, ainda em evolução. E aí ele vai para fora da caverna. Quando ele começa a sair da caverna, ele encontra o quê? A luz, tá vendo? Ele está saindo. Que luz é essa que ele encontra? O conhecimento, que é diferente da intelectualização. É muito diferente e nós vamos entender isso também mais na frente. Hoje é só uma introdução. E depois ele vai para um outro nível, né? Que é a sabedoria, está além do conhecimento. Além do conhecimento.
Então, essa é uma pequena introdução da Caverna de Platão, mas não a história em si, é traduzindo a história para o conhecimento, para o nosso desenvolvimento mental, tá? E é só uma introdução, mas eu não podia deixar de falar isso, de falar do ser humano, porque toda essa introdução que eu fiz, ela vai nos dar base para muita coisa que nós vamos falar daqui para frente. Agora eu vou parar, porque depois nós vamos para um assunto doutrinário, que é a estrutura lógica da organização dos livros básicos. Isso vai ser na semana que vem. Eu vou sair daqui e vou voltar para cá. E perguntar a vocês, dúvidas, quem já tinha ouvido falar disso, quem nunca ouviu falar, se isso tudo é novidade, se não é. Vamos ouvir um pouco aí. Quem está falando? Francisco. Ô, Francisco, pode falar. Tudo bem? Consegue me ver aí, me enxergar? Eu acredito que todos nós ouvimos. Estou te enxergando e estou te ouvindo. A questão é que muitas vezes nós não conseguimos considerar aquilo que está à nossa frente, né? Então, todos nós ouvimos a história de Jesus. Aí, após o desencarne dele ali na cruz, o que se perde naquele momento? É o corpo físico e o princípio vital. Mas todo o resto permanece, tanto é que ele vem e terceiro dia ele aparece ali para os seus discípulos, né? Passa, inclusive, em alguns momentos a conviver com eles, andar no meio deles ali. Então, tendo ali o seu perispírito, né, um pouco mais materializado, eles podem passar a ser vistos, né, pelos demais. Então, é interessante porque essa teoria parece que ela é muito distante da gente, mas ela é algo que ela está intrínseca em cada um de nós. É a questão da consciência, da mente e tal, isso, aquilo, desejos, paixões. É só a gente passar e observar com delicadeza como nós pensamos, agimos, a gente vai conseguir compreender essa divisão ali, né? Sem aquele pensamento do fantástico, imaginar que é algo muito novo, é uma teoria nova, não. É aquilo que a gente estuda, que simplesmente a gente vai pegar e vai aprofundar um pouquinho mais, né? Obrigado, Ruela. Obrigado você, Francisco. É isso mesmo. É o que eu falei aqui no começo. Não tem, você tem assunto novo. Não, não é assunto novo. É assunto muito velho, na verdade, né? Até bem velho mesmo. Nós estamos falando de coisas de 2.500 anos antes. Dentro da doutrina tem muita coisa sobre isso. E a gente, o que faz aqui é tentar compilar isso tudo para a gente entendendo a necessidade de saber dessas coisas para criar em nós um campo propício para o nosso uso das ferramentas mentais, que nós vamos falar muito, né? Que nós vamos falar muito. É aquilo que eu falei, com esses conhecimentos, a partir do momento que a gente vai tomando consciência, vai aprendendo, ouvindo essas coisas, né? Que conforme acabou com ela de falar, não são coisas novas, coisas que já foram faladas muito antes até de Jesus, né? Mas a gente tem um olhar assim, de novidade, porque nós vamos percebendo, né? Quanto temos ainda coisas de nós mesmos, para nós nos percebermos, para tomar consciência, né? Para ter essa razão e consciência, interagir ali, né? E é interessante que hoje eu estava aqui mesmo, fui fazer um bolo de laranja. Aí peguei a laranja, que é esse bolo que usa casca e tudo, e aí eu decidi, eu tirei a polpa da laranja, cortei em 4, né? E decidi tirar a casquinha para tirar aquela pelezinha branca, que aquilo deixa um pouquinho de amargo. E estava pensando na nossa aula, né? Que a gente, desde na evangelização, a gente simboliza, né? Nosso corpo físico, tipo uma laranja, né? Tem a polpa, né? Aquela película branca como o perispírito e a casca grossa, né? O nosso corpo físico, né? E eu estava ali olhando para a laranja, né? E fazendo essa simbologia, e aí comecei pensando nessa composição aqui, nessa constituição septenária, né? Aí eu estava falando, nossa, que bom que eu já não estou me vendo mais
tipo uma laranja só, né? Já tem mais coisas além dessas três, dessa corpo físico, perispiritual e o espiritual, né? E é isso, gente, o conhecimento é bom para isso, porque a partir do momento que a gente tem conhecimento, né, é um facilitador para nós realmente evoluirmos, para nós tomarmos o nosso posto, né, termos consciência do que nós somos, do que para que vimos aqui, por que estamos aqui, né, para nós ascendermos, né, espiritualmente, né, moralmente, né. Então, é muito interessante isso, né? Que quanto de nós, no geral, né, se a gente pensar na sociedade, mesmo em família, quantas pessoas pensam nisso, né? Pensam em si mesmo, não, nem pensa, a gente nem pensa, é claro, e a gente não vai ficar toda hora pensando também, eu tenho 7 corpos, tem corpo energético, tem isso, tem aquilo, mente pura, mente, essa mente dos desejos, é claro que a gente não precisa, não vai ficar pensando nisso toda hora, mas quando a gente introjeta isso já a nível mais consciencial, automaticamente nós vamos nos melhorando, né? Hoje o Castro postou no grupo um texto belíssimo, falando das necessidades, das dificuldades, das provas da vida que nós temos que passar, né? Que não é pelo fato de estarmos numa casa espírita, não é pelo fato de estudar o Evangelho, de fazer palestra, isso não vai nos livrar das dores, dos problemas. Ontem mesmo assistimos uma palestra do Divaldo, que ele relatava as grandes quantas e quantas dificuldades. E ele, Divaldo, ainda tinha nível de assédio espiritual, de até mesmo de fraqueza pessoal dele, né? E ele falando o quanto que a Joana de Ângelo era muito firme, mas extremamente generosa com ele, até para chamar a atenção, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, se o Divaldo fala isso, imagine nós, né? Quanta coisa ainda nós vacilamos nos pensamentos, nas ações, né? Então, a gente tendo essa consciência que nós não estamos sozinhos, nós vamos ficar abertos para que nossos anjos guardiões também estejam perto de nós, nos ajudando, nos intuindo, né? A gente está chegando no fim, mas ainda tem uns minutos. Se alguém quiser comentar, perguntar, falar alguma coisa, por favor. O professor, é a Renata aqui, tudo bem? Tudo bem, Renata? Tudo bem. Bom, na verdade não é nem... Eu só gostaria de pedir para vocês, se puder, dia 28, segunda-feira, vai ser a missa de falecimento de 1 ano da minha filha. Eu não vou poder participar da aula, mas se vocês puderem fazer essa oração que nem você fez para Petrópolis para ela, seria bem importante para mim, se não for incomodar, por favor. Renata, já havia te pedido e vou falar mais uma vez. Nós temos um livrinho aqui, depois até vou mostrar para vocês. É o nosso livrinho de preces. Nós colocamos, tem um lado que é para encarnados e outro lado para os desencarnados. Então, nós colocamos, anotamos nomes para nós fazemos vibrações. Então, aí você já manda, a gente já deixa lá. Manda o nome para você. Manda, por gentileza, o nomezinho dela, manda o seu também, que a gente coloca, tá bom? Nas nossas vibrações e certamente iremos todos nós juntos aqui vibrar pela sua filhinha e por você. Tá bom, e aí eu vou ver a aula gravada na terça, tá bom? Certo. Obrigada. E essa questão, dando uma dica para finalizar, do que eu já tenho, acho que desde 2014 eu tenho esse livrinho, depois eu vou mostrar para vocês. Isso. E eu fui inspirada em quê, gente? Para finalizar, que fica como a nossa prece de encerramento, o Divaldo Franco, ele conta o seguinte, que ele, desde muito jovem, eu me inspirei nele, ele disse que tem até hoje, um caderninho que ele coloca nome, as pessoas pedem, faz prece por mim, ele vai lá e anota o nome da pessoa, né, porque para não ficar, são muitas pessoas que pedem, e ele falou que tem um também para desencarnado,
que ele falou, olha, se eu fico sabendo que alguém desencarnou, eu vou lá e já anoto o nome, e fica ali para as vibrações. E ele conta um caso muito interessante, que um dia uma pessoa se suicidou, um homem entrou na frente de um trem e se suicidou perto de onde ele morava, lá em Salvador. E ele falou que ele ficou muito consternado com aquele senhor, né, que cometeu o suicídio, anotou o nome dele lá no livrinho, e sempre nas preces dele ele fazia, pedia, vibrava por essa pessoa, por esse espírito. Aí um belo dia, passando muitos e muitos anos, estava lá o nome, ele sempre vibrava por todos que estavam ali. Ele disse que um belo dia ele ficou meio adoentado e, para surpresa, ele disse que ele ficou muito triste com o problema que teve, ficou até adoentado e tudo mais. E, para surpresa dele, um belo dia, quem que aparece para ele? Esse senhor que ele fazia prece. Só que ele não reconheceu, né? Ele não reconheceu, e esse espírito aparece para ele e vai lá para consolá-lo, né? Nesse momento difícil que ele está passando, e ele, né? E o espírito fala com ele: você não lembra de mim? E ele fala: nossa, não lembrava exatamente. E o espírito fala para ele que ele, através que as vibrações que o Divaldo emitia para ele, foi o que aliviou aqueles momentos difíceis dele, ele como suicida, né? E como que aquelas vibrações, a prece chegava até ele como um alento, como um remédio na salutar, né? Então, gente, isso que fique como exemplo para nós, se nós não pudermos fazer muitas coisas, né? Às vezes não podemos fazer nada, mas sim, não podemos fazer nada de material, mas a gente pode fazer uma boa vibração. Quando nós olhamos um para o outro aqui, nossa sala de aula, quando nós vibramos um pelo outro, quando a gente lembra com carinho, nós estamos nos energizando. A gente não pode imaginar o quanto uma prece, um pensamento pode, sabe, impactar na vida do outro, no coração do outro, né? Então, fique a dica, meus queridos. Isso, e vamos ver se alguém quer fazer a prece final. Vamos orar um pelos outros. Querido Pai, Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que nos dá de nos reunirmos pelos corações, pelas mentes, podermos compreender um pouquinho mais sobre nós mesmos, um pouquinho mais da nossa estrutura, para nos capacitar a compreender as possibilidades que temos do nosso melhoramento íntimo. Mestre Jesus, nesse momento em que nós nos despedimos, pedimos tuas luzes para esse casal maravilhoso, Ruela e Grace, que todas as segundas-feiras se dispõem a nos orientar, a nos laçar pelos corações esse momento de entendimento de nós mesmos. Querido Deus, colocai sobre nós as tuas bênçãos, a tua luz, que possamos, nesse momento, agora que se encerra o dia, possamos ter nosso descanso, nosso corpo físico, e nós, em espíritos, podemos seguir até Jesus Cristo, para aprender um pouco mais, para podermos nos preparar para o dia seguinte. Muito obrigado por todas as bênçãos, por todas as luzes. Muito obrigado pelo amor que deposita sobre nós. Graças a Deus. Assim seja. Amém. Deus abençoe, gente. É sempre uma alegria, né, estar aqui toda segunda com vocês. Fiquem com Deus, muita saúde, muita energia positiva, uma semana abençoada. Um beijo para Ed, Maciel, para todos os familiares de vocês. Gente, para elas. Um beijo. Beijo no coração, vou parar a gravação aqui. Um abraço, boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa semana a todos aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.